Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês aqui presente e aqueles que estão nos seus lares, os que estão em hospitais, clínicas, não importa onde você esteja. Se você consegue manter acesso a essa live, nós queremos te convidar para juntos adorarmos a Deus, rasgar, abrir o nosso coração nesta manhã bendita em que aprove ao Senhor renovar as suas misericórdias e nos permitir mais um dia de vida. Então nós queremos manifestar toda a nossa gratidão ao nosso Deus, e eu quero convidá-lo para fazer isso juntos, né? Então vamos orar, vamos engrandecer esse Deus que, a despeito de todas essas coisas aparentemente ruins, eu quero sempre frisar que Ele está no controle, Ele sabe de tudo, né? Nós fomos surpreendidos, Deus não. Ele não causou isso, mas Deus, Ele é aquele que transforma a maldição em bênçãos, é aquele que das densas nuvens negras faz reluzir o mais brilhante raio. Então Ele tem lições a nos dar através desse momento. Eu sempre lembro muito de Isaías, não é? Isaías capítulo 1, versículo 2, quando ele diz: calai, ó terra, porque fala o Senhor. Tantas traduções, né? Diz o Senhor. Então, Deus silenciou a terra para poder ouvi-lo. Então, nós vamos agora, nesta manhã, bendizer o autor e consumador da nossa fé, sustentador da nossa vida. E eu quero te convidar a fazer isso em nome de Jesus. Como Jesus nos ensinou, nós não podemos, com nossas preocupações, acrescentarmos um côvado à nossa estatura. Não cai uma folha sem a permissão divina. Então, já que está tudo dentro do controle de Deus, esse momento também é dele. Vamos, em nome de Jesus, adorá-lo. Nem você é o meu convidado a fazer isso. Nosso Deus bendito, nosso amoroso, bendito, santo, justo, incomparável Deus, nosso Pai tremendo e glorioso, Tu que és cercado de majestade, que fica-lhe bem, Senhor, ó Deus, a adoração do Teu povo. Senhor, Tu estás tomado de honra, de glória, de louvor. Senhor, a Ti pertence, meu Deus, todo o domínio, toda a realeza, toda a santidade, pureza, justiça e lealdade. Ó Deus, contigo está, Senhor, o poder, a Ti pertence o domínio. Seja celebrado aquele que vive para sempre, o que é antes de tudo e depois de todas as coisas, o que não teve início e nem jamais conhecerá o fim. Bendito sejas Tu, Senhor, que tem domínio sobre os céus e a terra, e todas as coisas te pertencem, porque Tu és, meu Deus, o Criador e o sustentador das obras de Tuas mãos. Pai, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, reconhecer que a Tua soberania, Senhor, ó Deus, mantém as rédeas de nossas vidas, da história em Tuas mãos. Tu sabes exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer, e nós queremos dilatar, abrir os nossos corações nessa manhã, para declararmos o nosso amor, a nossa gratidão por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos no Teu amor, porque, como diz aquele louvor, o Teu amor é completo, Senhor, o Teu amor é perfeito, Deus. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, celebrar a grande rocha de Israel, o Todo-Poderoso, o Santo de Sião, ó Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Seja celebrado o Teu santo nome, ó Tu, Senhor, que, ó Deus, domina os céus e a terra, que mede os céus a palmos. Bendito seja aquele que toma na medida, na concha de suas mãos, a medida de todas as águas. Louvado seja o Senhor, cujas nações são como pó diante dos seus olhos. Seja celebrado o que mede, o que pesa os outeiros, as montanhas.
em balança de ourives, balança de precisão. Seja celebrado aquele que não recebeu de ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse recompensado? O Senhor seja louvado. Deus tremendo que se assenta sobre o globo terrestre, contempla seus moradores como gafanhotos, desenrola os céus como cortinas, diz Isaías 40, e faz dele tendas para nele habitar. Aquele que montou sobre o querubim e voou sobre as asas do vento. Oh, louvado seja o Senhor, que abre caminho na tempestade, e a nuvem são os pó dos seus pés. Seja louvado o Senhor, que os céus lhe pertencem, os céus é o seu trono, e a terra o estrado dos seus pés. Seja bendito o que tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor de todas as existências, o Senhor de todos os reinos, visíveis e invisíveis, dominadores, poderes, principados, potestades, miríades, tudo estão debaixo dos teus pés. Seja adorado, Senhor, pelas criaturas mais incríveis, ó Pai, como a tua palavra descreve. Querubins te adoram, serafins te adoram, anjos e arcanjos, 24 anciãos, Senhor, os 4 seres viventes, milhões de milhares de vozes, e com eles a nossa voz também nesta manhã, de um povo que celebra a salvação do Deus que nos salvou, que entregou o seu Filho por amor a nós, que estendeu as suas mãos de poder, que fez valer o sacrifício de honra. Oh, louvado sejas tu, ó Deus, que nos ama, que nos quer bem, que nos cuida, que nos consola, que nos conduz, que, Senhor, nos afaga, que nos guarda, que nos provê. Oh, louvado seja o Santo, que é o nosso amigo, nosso Redentor. Oh, louvado seja o Senhor, que é socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nosso Deus, que nos acolhe na sombra do Altíssimo, no seu esconderijo, diante das, Senhor, fragilidades da nossa vida. Nós te amamos, ó Deus, nós te louvamos, bendizemos, adoramos, exaltamos o teu nome, que vive e domina, reina para sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Como é bom adorá-lo, né? Oh, glória a Deus pela sua presença. Os céus nos presenteiam com a sua presença. Nós nem nos sentimos dignos, mas o Senhor faz isso. Traz essa presença generosa. E nós estamos aqui nesta manhã com muita alegria, felicidade, muito desejo de retomar as nossas atividades. Saudade de vocês, meus irmãos. E agradecido a Deus pela vida aqui de alguns que estão podendo nessa manhã, né, dentro das medidas recomendadas, com suas máscaras, com a distância de segurança. Nós estamos aqui com o presbítero João, a minha irmã Anália, a minha irmã Marta, meu filho Lucas, minha sobrinha Aline, meu sobrinho Vinícius, minha esposa querida Elisa, missionária Elisa, meu sobrinho Anderson, minha sobrinha Alê, a Fefe, a Mariana, missionário Cícero, uma bênção. Amém. Bom te ver, Cícero. Bateu mais forte agora. A Dária e o Juninho, nosso irmão querido, nosso precioso cooperador. Uma bênção. E cada um de vocês, tá? Onde vocês estiverem, receba o nosso cotovelinho. Abraço não, né? E o nosso amor a cada um de vocês. Quero também, nesse início, já antes que minha mente me traia, agradecer à igreja que bondosamente, generosamente, como sempre, né? Em lembrança do dia do pastor, nos abençoou, né? Nos presenteou, a mim, o pastor José, o pastor Luiz Carlos, o presbítero Jorge, o presbítero Leonardo, o presbítero João. Nós recebemos uma lembrança da igreja. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Bom, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nosso Deus, vamos encher a casa, vamos encher o coração, principalmente do nosso Pai, de louvor. Amém. Paz de Deus, irmãos, aos que estão nos assistindo nesse momento, vamos então adorar o nosso Deus.
essa oportunidade maravilhosa de estarmos na sua casa. É sempre bom estarmos aqui. Então vamos dizer a Ele que nós dependemos da sua presença, que nós nada somos sem Ele. Vamos então, sabe, tirar tudo que tem no nosso coração, na nossa mente. Vamos então adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Sem ti, louve comigo. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e sou sem ti. Perdido estou sem ti. Sou sem ti, eu perdido estou sem ti. Mais uma vez. Eu nada sou
Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Mover do Espírito? Pode ser mover do Espírito. Vamos cantar então. Vai. Vamos lá. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A presença de Deus está aqui. Então vamos. O importante, irmãos, é a presença de Deus. Nós estamos aqui sentindo a sua graça. Aleluia. Oh, Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Senhor, estamos em ti, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos nesta manhã. Oh, Senhor, vimos para te adorar. Bom rever os irmãos, bom estar na tua casa, mas vimos para te encontrar, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Vamos dizer: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu olhar perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E por isso, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 e se eu passar? E se eu passar pelo
do vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia! Oh Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. O Senhor seja louvado, né? Bendito, adorado, exaltado por esses louvores maravilhosos que nós entoamos, Pai, para atingir o teu coração. Nós queremos nos sentir premiados em saber que tu achaste prazer, recebeste no teu coração alegria e prazer com os cânticos entoados para ti, Senhor. Deus seja louvado. Bem, eu quero compartilhar com os amados, com os queridos, e quando eu digo isso, eu não estou restringindo ao arraial dos evangélicos, a todos vocês que têm acessado as redes, o nosso canal no YouTube, que têm deixado lá o seu joinha, que têm se inscrito, têm compartilhado. Há uma gama de ministérios, né, volumosos, de pastores renomados, muita gente fazendo suas lives, tentando de alguma forma, né, ser instrumento de Deus para a sua vida. E esse pequeno ministério também quer contribuir nessa manhã. E eu quero então te convidar, seja você quem for, faça parte da família, do avivamento ou não, de qualquer outra denominação ou mesmo de outro credo. Seja bem-vindo nesta manhã para juntos compartilharmos aí da palavra do Senhor. Quero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, o evangelista, capítulo 6, nós vamos tomar um texto bem conhecido, mas o Senhor não permite ninguém esgotar as escrituras sagradas, né? Então quero fazer a leitura aqui do capítulo 6, a partir do versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, em Jesus, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Até aqui. Graças a Deus. Bem, eu quero pensar um pouquinho hoje com os queridos sobre Jesus e as atrofias dos seres humanos. A palavra que nós lemos, o contexto em si, eu não quis cansá-los com uma leitura longa, né? Mas os versículos anteriores retratam um pequeno embate entre Jesus e os fariseus, quando eles, passando por uma seara, seus discípulos tiveram fome e eles pegaram algumas espigas, né, e se alimentaram. Eles disseram: poxa vida, esse é o Shabat, esse é o dia sagrado, você está permitindo os seus discípulos quebrarem a lei? E Jesus então lhes ensina o verdadeiro espírito da lei. Eles conheciam a lei, recitavam ela como bom judeu, filhos da lei, como o nosso irmão Tiago, nessa última live,
do projeto Viva a Deus, se reportou, né, os filhos da lei, crianças com 12 anos que citavam a Torá. Eles conheciam, meus irmãos, só não tinham o espírito da lei, e nem reconheceram que diante deles não estava mais um rabi, mais um líder de uma escola rabínica. Ali era o Logos encarnado, ali era a palavra viva, o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, na fala de João. Jesus não era apenas um intérprete, um grande intérprete da lei, ele era a própria interpretação da lei. Suas atitudes revelavam o que era o verdadeiro teor, a verdadeira essência da lei. Nós vamos ver logo depois que Jesus os confronta. Essa mesma passagem retratada por Mateus, pelos outros, vai dizer: quem é que, sendo dono de um boi lá, de uma vaca, cai num buraco no dia de sábado, não vai lá para tirar? Eles tinham mais misericórdia dos animais, que a gente tem que ter, porque a Bíblia diz que é má índole maltratar os animais, que o justo se compadece dos seus animais, mas a misericórdia do ímpio é cruel. Então, amém pelos animais, mas muito mais amém por aqueles que são a semelhança, imagem de Deus. Eles se compadeciam de um animal deles, mas eles se compadeciam de um homem com fome, como era o caso dos discípulos de Jesus, e muito menos desse homem da mão atrofiada, ressequida, um deficiente. Jesus, então, meus irmãos, dá a eles o verdadeiro sentido da lei. Ele se reporta a Davi nos dias de Saul, quando havia guerra, né, entre Israel e os filisteus. Davi, fugindo de Saul, ele vai ter com aquele sacerdote, eu não quero pecar, eu não sei se é Aimeleque, não é, João? Vai ter com ele, e ele pega os pães da proposição, que só os sacerdotes, era disso. E eles vão lá e comem. Então Jesus falou: vocês não se lembram de Davi? Quando ele teve fome com os seus homens, não só comeu, mas deu também aos demais. Então Jesus, meus irmãos, ele é a lâmpada da lei, é a luz da lei. O conhecimento da letra, ele mata, como Paulo diz. A lei é boa, mas devemos pensar que Romanos 10:4 vai dizer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus teve esse pequeno embate, e aí, no outro sábado, se foi num sábado, no outro, o que Jesus faz? Bom, ele entra na sinagoga deles. Ele entra na sinagoga e o texto diz que lá ele ensinava. O que eram sinagogas, meus irmãos? As sinagogas surgiram durante o cativeiro babilônico, durou 70 anos, e os judeus, com a destruição do templo de Jerusalém, né, eles não tinham local de adoração, de prestação de culto ao seu Deus. Então, como foi um cativeiro, podemos dizer light, que foi dada permissão para eles, um número de 10 judeus podiam criar uma sinagoga. E esse lugar era o lugar, ficou conhecido como lugar. 10 judeus religiosos podiam fundar uma sinagoga. E ali era um lugar de cultivo espiritual, de instrução da lei e também de instrução entre pais e filhos. Né? Instruíam seus filhos no caminho do Senhor. A sinagoga. Então a sinagoga era assim um protótipo das células de hoje. Pois muito bem, Jesus entrou na sinagoga deles, entrou para ensinar, e eles ficaram armados emocionalmente, espiritualmente, eles estavam empenhados em arrumar uma falha, detectar um deslize só de Jesus, para descredenciá-lo, para desmenti-lo,
para chamá-lo de charlatão. Jesus sabe disso tudo. E é impressionante que ainda assim ele entra na sinagoga e ensina. E a presença de Jesus, meus irmãos, é uma presença que desestabiliza os contrários à fé. A presença de Jesus, ela altera a atmosfera, ela muda, sabe? Ela tem a capacidade de mudar o quadro, de alterar as coisas, porque Jesus presente é certeza de milagre, de cura, de salvação, de mudança. Eles sabiam disso, por isso eles estavam desestabilizados, estavam então empenhados para ver se ele teria o topete de entrar dentro da sinagoga, do lugar sagrado deles, para operar num dia de sábado algum milagre. E a palavra diz então que Jesus, enquanto ele instruía, ensinava a palavra, os seus olhos percorreram todos os presentes. E foi identificado um homem, cuja mão direita, Lucas dá esse detalhe por ser um médico, o evangelista Lucas, né? Então ele faz questão, até porque a predominância são dos destros. E aí então ele diz, olha, havia um homem com a mão direita atrofiada, mirrada, ressequida. Jesus viu. E essa é a primeira atrofia. Nós vamos meditar, como eu falei, sobre Jesus e as atrofias dos seres humanos. Essa é a primeira, é literal. Era um homem com uma deficiência física, com dificuldades de trabalho, de trazer o pão para sua casa, mas como se não bastasse viver com essas limitações, havia muitos outros sofrimentos. Só que antes de chegar a eles, eu quero falar um pouquinho sobre essas representações. O que representa essa mão deficiente, atrofiada, ressequida, mirrada, que não pode estender, não é? Bom, primeiro, literalmente trata-se de um deficiente, mas em segundo lugar, meus irmãos, isso nos reporta a Gênesis 1:28 e depois Gênesis 3, nós vamos ver que é a perda de autoridade do homem, não de Deus. Deus não passou o controle, as rédeas da história, a sua soberania para o homem. A Bíblia é clara no Salmo 115, versículo 16, dizer que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Gênesis 1:28, quando Deus termina de criar o casal, Deus dá 5 ordenanças. São ações verbais, né? Verbeação. O Senhor diz, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. O homem, a ele foi dado a capacidade de administração do seu lar, o planeta Terra. E é interessante destacarmos o fato de que, tão logo Deus fez o casal, a primeira voz que eles ouviram foi a do Criador. E não foi uma voz dialogando ou dando ordens, porque antes mesmo do Senhor dar essa autoridade, otorgar a autoridade a eles, dar essas ordenanças, a orientação, mas também a Bíblia diz que Deus, tendo feito o homem e a mulher, os abençoou. Isso é maravilhoso. Não só a primeira voz foi a de Deus, mas também foi a voz abençoadora do Senhor. Deus criou e abençoou a sua criação. Mas infelizmente, nossos pais desobedeceram. Com isso veio o pecado. No capítulo 3, não há uma ordem cronológica, não vamos entrar nas discussões, né, do dia, do tempo, do cronos de 24 horas. Mas a questão é que, quando eles tocaram no fruto proibido pelo Senhor, o Senhor havia feito eles, dado capacidade mental e física, eles não nasceram crianças, adolescentes, mas prontos para se relacionarem, para cuidar da terra, arar, para abençoar a terra,
para se relacionarem, tanto que o texto vai dizer que, tendo Deus feito, os colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E disse-lhe Deus: de toda árvore frutífera do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Satanás vai acrescentar, o Senhor disse, se você tocar, pois muito bem. O primeiro Adão foi derrotado nessa prova, nessa tentação. Paulo usa essa alegoria, né, do primeiro e do segundo Adão. Mais tarde, né, ele vai falar dessa tentação. O primeiro Adão não resistiu. E ali, quando os olhos são abertos dele e da esposa de Eva, eles perdem essa autoridade. Então representa, meus irmãos, a partir disso, nós vamos ver em 1 João 5:19, dizendo que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo não sob a orientação, o poder do diabo, mas sob a influência dele. E essa permissão foi o homem que deu. Por isso que em Romanos 8, diz assim, olha, eu não quero nem citar, eu quero ler aqui para vocês terem uma ideia de como a coisa foi grave. A partir do 19, Paulo diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja bem, a criação ficou afetada. Então toda essa capacidade, imagina, a ciência diz que nós utilizamos apenas 10% da nossa capacidade mental. O quociente de inteligência, o QI, nós usamos apenas 10%. Imagina Adão na plenitude de Deus, da bênção de Deus. Então, essa mão ressequida, mirrada, representa isso. Em primeiro lugar, essa perda de autoridade que Jesus depois vai restaurar. Mas não é somente isso. Retrata também a interpretação equivocada da lei. Ele tinha que conviver com isso, este homem. Porque em Êxodo 20, versículo 5, o Senhor diz assim: eu sou Deus que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. A lei da ação e reação. Mas quando chega em Deuteronômio 24:16, Deus revogou isso. Ele diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu pecado. Ezequiel vai usar aquela parábola dos filhos que nasceram com os dentes embotados, e diz: poxa, os pais comeram uvas verdes, e os filhos nasceram com os dentes embotados. É quando você morde uma fruta verde, cheia de cica. Mas é aquilo, é horrível. Mastiga uma maçã verde. Aquilo é ruim até de pensar. Que coisa ruim. Pois muito bem, essa era a interpretação da lei. Irmãos, eles se diziam mestres, doutores. Chega nos dias de Jesus, isso perdura. Você chega em João 9, os discípulos de Jesus, quando deparam com aquele cego de nascença, eles dizem: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse assim? Ou seja, toda a dificuldade, toda a adversidade, toda a tribulação, principalmente doenças, tinha esse teor discriminatório, a interpretação equivocada da lei. Está assim porque pecou. Ainda hoje também é assim. Quantas vezes homens e mulheres de Deus desorientados vê um cristão passando uma tribulação, uma doença, e diz: irmão, olha, Deus está mandando você se consertar. Tem conserto de nada. Crente fica canceroso, o crente morre com Covid-19, crente fica doente de qualquer coisa, igual um outro qualquer, de qualquer outro credo. Foi assim o erro, o equívoco dos amigos de Jó. Eles foram amigos? Foram demais. É uma das maiores provas de amizade que eu vejo à luz das Escrituras, depois de Jesus, é claro.
Porque aqueles homens saíram dos seus lares, deixaram suas famílias, 7 dias ficaram em silêncio do lado de Jó, calados, jogaram terra sobre a cabeça, rasgaram suas vestes, para dizer, ó, nós estamos contigo nesta dor. Me faz lembrar aquele hino no início da minha conversão. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Vai para aí. Oh, que saudades. Sabe quando você depara com uma pessoa que está num grau de sofrimento agudo, intenso, que qualquer toque que você tente dar, a palavra mais suave causa dor. Então é melhor calar. Como me ensinou o João, um provérbio árabe aí. Quando a palavra é prata, o silêncio é ouro. Aqueles homens foram amigos. Eles só pecaram quando eles tentaram interpretar o motivo do caos na vida de Jó. Então ele disse, não, tem alguma coisa, você por acaso, você não negou o direito da viúva, do necessitado, do aflito, você é adúltero. Eles arrumaram um montão de problemas. E assim esse homem, coitado, da mão mirrada, ele tem que conviver com isso. O que é pior, irmãos, além da atrofia física, de não poder, a dificuldade de levar alimento para a sua casa. Tem uma tradição que eu já li, como é tradição, a gente não dá teor de escritura, mas que se tratava de um pedreiro. A pessoa, mais ainda, aí com a mão mirrada, um homem que depende de 100%. E aí, meus irmãos, eles tinham que conviver com isso. Mas o pior de tudo é que, além da impotência física, ele tinha que conviver com essa discriminação, sabe aonde? Num ambiente cristão. Porque a sinagoga não falava de capeta não, viu, meus irmãos? Não ensinava nada de errado não, era a lei de Deus. Mas ele, lá dentro daquele ambiente cristão, era visto como alguém que foi alvo da ira divina, que fez alguma coisa que chateou Deus. E isso contraria a natureza do nosso Deus, porque Romanos 2:11 vai dizer que para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Mas tem uma segunda atrofia. Desse homem, pelo menos, é uma atrofia física. Mas piores são os fariseus e escribas. No primeiro momento, a discussão com Jesus é só os fariseus. Agora, na sinagoga estão os fariseus e os escribas. Os consagrados de meia pataca. E aí o que acontece? Eles estão ali, em vez de esperar Jesus fazer um milagre para glorificar a Deus, não. Eles estão ali para ter um motivo de acusação contra Jesus. São pessoas que Jesus opera as maiores maravilhas na vida deles e eles não se convertem. Quantos você conhece assim? Que já experimentou cura, libertação, milagre, provisão, mas não adianta de nada. Não se rende à fé, ao evangelho, tornam-se simpatizantes da fé, amigos dos evangélicos e do evangelho, mas não capazes de reconhecer o sacrifício de Jesus, as bênçãos que o Senhor expressa na instrumentalidade dos seus servos, que são usados em cura divina, visão, revelação, gente que abençoa o tempo todo, mas esses que são alvos, prosperam, crescem e depois viram as costas para Deus, para até com esses irmãos que ajudaram tanto. Então, meus irmãos, essa atrofia é uma atrofia espiritual. Ela está retratada em 2 Coríntios 4:4, quando Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento, não é uma cegueira física, cegou o entendimento dos incrédulos, dos infiéis, para que não lhes resplandeçam a imagem de Deus, que é a glória do Evangelho de Cristo. Eles não conseguem, eles estão em atrofia espiritual. Eles acham que enxergam muito, mas eles são míopes. Eles têm dificuldades. E Jesus, então, no meio da coletividade, presente na sinagoga, ele não trata nenhum de nós como mais um na multidão.
Nós vivemos em coletividade, mas Deus trata na nossa individualidade. Isso quer seja para bem ou para mal. Né? Quando eu digo para mal, é no sentido de disciplina. Mesmo quando ela parece ruim, é Deus tratando para nos tornar melhores. E o que acontece então? Diz a palavra de Deus aqui no texto, que Jesus ensinava, havia esse homem, da mão atrofiada, e havia também os fariseus e os escribas. Eles atentavam nele, no doente, para ver se Jesus o curaria no sábado, para ter um motivo de o acusarem. Mas diz o texto, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, acerca dos opositores, bem como de cada um daquela sinagoga. Jesus não conhecia só os corações dos fariseus e dos escribas, dos resistentes à fé. Jesus também conhecia o coração daquele pobre homem, que no mínimo era um complexado, possivelmente tentando esconder nas suas vestes aquela mãozinha, já que ele era alvo da ira divina na interpretação deles. Ele era um enfermo. Mas Jesus conhece os pensamentos, e isso é maravilhoso, porque João 2,25 corrobora com isso, que diz que Jesus não precisava que ninguém lhe testificasse acerca do homem, porque ele bem sabia quem era o homem. Outras traduções dizem o que havia no homem. E isso então provoca em nós uma relação aberta, em que não há cartas na manga. Isso é uma proposta de verdadeira santificação. O fato de eu saber que Jesus conhece tudo de mim, como ele diz 7 vezes daquelas igrejas da Ásia Menor, conheço as tuas obras. Isso pode parecer ruim, mas isso é bom para mim. Isso me confronta com aquilo que eu penso que é bom demais e que não serve de nada. Jesus sabe o que há de ruim, mas também sabe o que há de bom em nós. E Ele é aquele que quer exponenciar o que há de melhor em nós. Enquanto Satanás tenta dar destaque ao que há de pior em nós, Jesus opera e exponencia o que há de melhor. O que às vezes as pessoas têm dificuldade de ver. Às vezes nós apresentamos 10 defeitos, mas se houver uma virtude, é nela que Jesus vai trabalhar. É só nela que ele vai trabalhar e se concentrar. Jesus conhecia os pensamentos, que bom que ele sabe de tudo isso. Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Jesus então faz aquela varredura. Parece só um mero olhar, como o meu agora, que estou contemplando meus irmãos com muita alegria aqui, e vendo você aqui, através da fé. Você que está me assistindo, meus olhos são limitados, mas Jesus está bem aí onde você se encontra, sabe, nessa cela de uma prisão talvez, cerceado os seus passos, atrofiado nos seus sonhos, nos seus projetos, cheio de complexo de inferioridade, se sentindo menosprezado, rejeitado pelos cantos. Pois muito bem, nesta manhã Jesus está de olho em você. Jesus está concentrado em operar um milagre em teu favor. Em teu favor, meu irmão e minha irmã. Essa não é apenas mais uma mensagem de live para preencher um domingo. Tem milhões de lives mais interessantes. Mas eu quero que você creia que esta palavra está direcionada especificamente a você. Que você foi um privilegiado, está sendo, não porque eu sou pregador, mas porque Jesus está aí, perto de você, dentro da tua casa, onde você estiver. E Jesus então, conhecedor que era dos olhares de todos, termina de ensinar, porque a Bíblia vai dizer, Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Não sei se é, acho que é 14,17. Bom, não importa. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. A tradução King James, já falei de uma outra feita, muito belíssima, que ela diz que
A fé vem pelo ouvir as boas novas de salvação. Né? A fé vem pelo ouvir as boas novas. E pela pregação das boas novas, vem a bênção de Cristo, vem a salvação de Jesus. Jesus então olha, e ele se levanta e diz para aquele homem, em várias pessoas ali, mas ele quer tratar com aquele que precisa, com aquele que está necessitado de um milagre, que está acuado. Ele olha e diz assim: vem para o meio. E este vir para o meio tem muita lição para nós, meus irmãos, é muita lição. Primeiro porque trata-se de um convite de Jesus. É possível que você esteja hoje no meio dos drogados. É possível que você faça parte do meio dos corruptos. É possível que você faça parte do meio dos alcoólatras, das prostitutas, dos prostitutos. É possível que você faça parte do meio de um montão de outras pessoas, com problemas seríssimos e precisando de salvação. Só que agora Jesus está chamando para você para o meio dele. Que nesta manhã você possa atender esse convite e vir para o meio dos salvos, o meio daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, no meio daqueles que não hão de experimentar o juízo eterno, a perdição eterna. Vem para o meio daqueles que hão de gozar os céus, a vida plena em Cristo. Vem para o meio dos libertos. Vem para o meio daqueles que glorificam a Deus. Sai do meio dessa gente que não contribuiu para nada para a tua vida. Vem para o meio, porque quem está te convidando é Jesus de Nazaré, aquele que com suas doces palavras fez o convite mais maravilhoso registrado na história, não é só nas escrituras. Em Mateus 11, 28 ao 30, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que são mansos e humildes de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vem a mim. Jesus fala para ele: vem para o meio, sabe? Vem para o meio, porque o meio tem várias representações. Esse é um convite de Jesus. O meio, meus irmãos, é a postura de centro. O meio é uma postura de equilíbrio. Essa guerra política entre a esquerda e a direita, nada disso presta. Bom é a figura do centro, do meio, do equilíbrio. Isso até na obra de Deus. Infelizmente, é com pesar. Eu nem quero explorar esse lado, mas há muito desequilíbrio no meio do povo de Deus. Gente biruta dizendo que foi Deus que falou, que Deus não falou nada. Meu Deus, são as piores aberrações que a gente vê, inclusive piadas, brincadeiras. Agora virou galhofa. Eles se tornaram, coitados, tão desacreditados, que agora viraram piadas. Alguns ímpios até assimilaram, né, o nosso evangeliquez, que é a nossa fala. Um montão de ímpios. Você vê um Paulinho Gogó obsceno daquele jeito e fala: é só vitória, Carlos Alberto, é só vitória. Uma expressão que veio do povo de Deus. Foi com tanta bobeira evangélica que agora até o ímpio nem respeita mais. De vez em quando está lá, eu não assisto essas coisas não, mas tem na chamada assim às vezes. Aí você vê pessoas, não quero ficar citando nomes aqui, mas você vê fulano na escala assim da degradação moral, só Jesus na causa. Poxa, isso é triste demais. O nome do Senhor sendo tratado assim como qualquer coisa, meus irmãos. Então esse meio representa vir para o equilíbrio. É alguém que está vivendo o desequilíbrio. É o equilíbrio espiritual, emocional. Esse homem possivelmente, ele escondia suas mãos, né? Porque a mão errada trazia vergonha, meus irmãos. Então esse Jesus, quando fala assim, sai, daí vem para o meio, ele está convidando ele a se expor, a mostrar o que é vergonhoso. Vem, se expõe, mas não para te desonrar, mas para te honrar. Você vem com essa tua história feia, escondida, que você guarda,
debaixo de 7 chaves, trancado às 7 chaves, aquela mãozinha dentro das vestes. Jesus quer que você exponha esse lado feio, esse lado que é limitado, que é atrofiado em nós, e que precisa, nesta manhã, receber um milagre da libertação. Essa coisa feia precisa ser revelada, porque quem está chamando é Jesus. Se fossem as autoridades médicas, humanas, poderia para você te expor, para te ridicularizar, mas se é Jesus que está te chamando, vem para o meio, se expõe, vem aqui, mostra a todo mundo, porque eu vou fazer do teu depois, um depois de glória. Você vai vir para o meio, com mãos frustradas, com mãos atrofiadas, mas você vai retornar para o teu lugar, com mãos estendidas, curado, abençoado, livre, liberto. Oh, glória a Deus! Então vem para o meio, porque o meio é o lugar onde Jesus se encontra. Jesus é o centro da história. Ele mudou, ele repartiu, dividiu a história em 2, em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus viveu no meio das pessoas simples, operando sinais, prodígios e maravilhas. Jesus morreu no meio de 2 salteadores. Ele é figura de centro. Quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus, a Bíblia diz que foi entre os anjos, aquela nuvem de glória, são nuvem de anjos. Ele subiu aos céus. Você chega em Apocalipse 4, a Bíblia diz que João viu, depois daquele cenário das 7 igrejas, quando chega no 4, passa para o transcendente, já não é mais nada, não tem mais nada a ver com a terra. E ele diz, sobe aqui e te farei ver coisas gloriosas. E a primeira coisa que João vê é um trono no meio do universo. Quando chega no capítulo 5, ele vai dizer que no meio do trono está o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que foi morto e que reviveu, e que só ele tem o poder de abrir os 7 selos. Ele está no meio, aleluias, no meio do trono. E trono aqui não é um lugar de assento, porque senão ia limitar Deus. É o seu domínio sem fim. Trono fala de limites, de domínio sem limites, de domínio sobre todas as coisas. Então João vê que Jesus está no meio do trono, no meio do universo, no meio dos homens, no meio dos salteadores, para salvar, até quando no último momento entrou salvando aqueles magos, e saiu da vida salvando um salteador. Dimas se converte ali no último momento. Jesus é figura de centro. Karl Barth, um grande teólogo do período do Iluminismo, defendendo a transcendência e sacralidade da fé, porque quando o Iluminismo chegou em cena, ele subjugou, suprimiu a fé. A fé era tola, burra. Então, em nome da fé se cometeu as piores atrocidades. Quando o iluminismo chega e ele dá ênfase à razão, o que aconteceu foi que vários teólogos liberais que hoje voltou. A teologia liberal está em alta. Eles descredenciavam as Escrituras. Para alguns, Jesus era uma espécie de holograma, já negavam até a manifestação em carne de Jesus. E se diziam crentes, acreditando na salvação plenamente. Mas diziam que aqueles milagres não existem mais. Alguns negavam até os milagres. Outros diziam que os milagres aconteceram para aquele período. Depois nunca mais. E aí então, Karl Barth é um dos que retratam Jesus como centro das Escrituras. Mais tarde, Watchman Nee vai escrever um livro chamado O Quarto Homem. E o Dr. Billy Graham também, para recuperar, sabe, essa visão teológica e bíblica de Jesus Cristo como tema central. Jesus no centro de toda a história, Jesus no centro de toda a vida humana. Você não é mais um no meio da multidão. E nesta manhã Jesus está te chamando, vem para o meio, vem para onde eu estou.
porque as pessoas antes de Jesus eram pessoas, algumas delas anônimas, ou se eram conhecidas pelos seus muitos pecados, pelas suas muitas maneiras desregradas de ver e de viver a vida. E aí então Jesus traz para o meio, traz para a posição de equilíbrio, de ajuste, de honra, de libertação, não mais de viver subjugado por demônios. Jesus então diz: vem, eu quero que você saia daí do meio, lá desse cantinho aí, eu quero te honrar no meio de todos, e a honra está onde eu estou. Vem para o meio, seja o alvo da minha atenção, seja o alvo da minha bênção, da minha cura, da minha libertação, da minha vitória. Eu vou mudar a tua história, vem com as tuas atrofias, e se apresenta aqui no meio. Esse é o nosso Cristo. E esses grandes homens de Deus, então, mais tarde tornaram-se conhecidos. Hoje isso está divulgado amplamente, mas vale a pena recordar, até porque é um teste de memória excelente para mim. Jesus é essa figura de centro. Calbart, então, provou que Jesus Cristo é o centro da história, Ele é o centro da fé, e Ele é o centro das Escrituras sagradas. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é o sacrifício expiatório, em Números ele é a rocha ferida, em Deuteronômio ele é um profeta semelhante a Moisés, em Josué ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, em Juízes ele é o nosso grande libertador, em Ruth ele é o nosso parente celeste, em 1º e 2º Samuel ele é o profeta de alta e sublime confiança, em 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas ele é o monarca prometido, em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas da nossa vida, em Neemias ele é o restaurador da nação, em Esther ele é o nosso advogado, em Jó, quer saber? Ele é o nosso redentor que vence, que sempre vive, o que venceu a morte, que não pôde detê-lo. Em Salmos ele é o nosso tudo, em Provérbios ele é a nossa sabedoria, em Eclesiastes ele é o nosso objetivo, em Cantares Ele é o nosso amado e nós somos o amado dele. Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron. Oh, glória a Deus! Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta que pranteia, que chora o estado de declínio espiritual do seu povo. Em Ezequiel, ele é o homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem das fornalhas ardentes da nossa vida. Em Osés ele é o marido fiel. Em Joel ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Amós ele é o nosso carregador de fardos. Em Obadias ele é o poderoso em salvação. Em Jonas ele é o nosso missionário no estrangeiro. Em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque ele é o nosso reavivalista. Em Sofonias ele é o nosso salvador. Em Ageu ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é uma fonte aberta na casa de Davi, para a purificação de toda a impureza. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que sobe com cura debaixo de suas asas. Mas em Mateus ele é o Messias prometido. Em Marcos ele é o servo realizador de maravilhas. Em Lucas ele é o Filho do homem. Em João ele é o Filho do Deus vivo. Em Atos ele é o Cristo ressurreto. Em Romanos ele é quem nos justifica. Em 1 e 2 Coríntios, quem nos santifica. Em Gálatas ele é o que nos liberta da maldição da lei. Em Efésios ele é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Em Filipenses ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses é a plenitude da divindade encarnada. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o rei que brevemente regressará. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é o pastor fiel. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus,
ele é o sumo sacerdote, o que tem o sacrifício eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o sangue da aliança eterna. Em São Tiago, ele é o nosso grande médico. 1º e 2º Pedro, ele é o nosso sumo pastor. Em 1ª, 2ª e 3ª de João, ele é o próprio amor. Em São Judas, ele é o Senhor vindo com milhares dos seus santos. E em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. O primeiro e com o derradeiro os últimos. Ele é o que foi morto e que reviveu. Ele é quem tem as suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele é a estrela brilhante da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi que venceu. Oh, glória a Deus! Ele é o que tem na sua coxa aquele que vem para vencer, o vencedor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no final ele é a resposta do clamor do Espírito Santo e da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Venha para o meio, venha para onde está o vencedor, Jesus. O que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu as doenças e quer vencer este teu mal também. Que você já passou pela mão de todos os especialistas e eles não sabem mais o que fazer com você. Deixa eu te dizer, Jesus sabe. Ele entende tudo acerca de você, porque Ele foi o teu projetista, o teu criador. Ele sabe como você funciona. Basta apenas um toque de Jesus. Como suplicou aquele leproso em Marcos 1,40. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu quero. E Jesus o tocou, porque Jesus é incontaminável. Nem lepra, nem pecado, nem nada contagia Jesus. Jesus não tem medo dos seus pecados. Jesus não vai fugir da sua história triste de depressão, de atrofias. Atrofiados nos teus sonhos, em família, no emprego. Você está aí, achando que você veio para não dar certo. Que a tua história, essa história de derrota, a tua história hoje, se você vir para o meio de Jesus, para o nosso meio, é história de salvação, de cura, de libertação. Você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma. Então Jesus mandou ele estender as mãos, e o texto diz que assim ele o fez e ficou curado. Foi restaurado na mesma hora, quando ele estendeu as mãos. Sabe o que é isso? É a recompensa dos que creem. Se você for incrédulo, essa live não vai ter nenhum sentido para você. Aliás, dificilmente você vai conseguir assisti-la até o final. Mas se você conseguiu ficar aí, até este momento, Deus vai recompensar a tua fé. É o que ele diz em João 11,40. Se creres, irmão Merinda, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ele podia ter ficado sentadinho lá no lugar dele. Ele teve que obedecer a parte humana. Essa parte humana você tem que fazer. Jesus disse, levanta-te, vem para o meio. Se expõe, deixa eles verem se é a última vez que eles vão ficar pensando que você é alvo da ira divina. Eu vou mostrar para eles quem é o meu verdadeiro pai. A essência do meu pai não é de zombar, não é de humilhar. Seja o que for que causou essa atrofia, eu vou fazer você no meio deles ser honrado. Suas mãos vão se estender, elas vão se tornar saudáveis, curadas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a recompensa da fé. E a Bíblia diz então que ele estendendo as mãos foram curadas. Ora, por que Jesus curou as mãos desse homem? Tem muitas lições também, eu estou encerrando. Uma primeira coisa que essa mão estendida representa é a oração. 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, quero que todos os homens, em todo lugar, levantem mãos santas, sem ira e nem contendas. Para a oração. Lucas 6,38, Jesus disse, estende a mão, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Jesus cura as nossas mãos. Tem pessoas que têm atrofias, principalmente quando fala em dinheiro, em ajudar o próximo, não é? Eu estava vendo, é verdade, estava vendo uma enquete aí sobre as atitudes durante a pandemia. Teve gente que se tornou muito humano, e passou a enxergar muito o outro. Mas teve gente que tem aquele espírito de sobrevivencialistas, sabe? Que malocavam lá, né, naqueles quartos secretos, arroz, feijão, tocando tudo, para ele não passar fome. Ficou igual aquele rico.
encher o celeiro, se deleita minha alma, está tudo escondidinho aí para nós não vamos passar esse perrengue que o povo está passando aí. Então, essa cura nas mãos é para que ela se estenda, para que você olhe para o próximo, como Jesus fez isso num dia de sábado, provando que num dia de sábado, a maior consagração não era guardar o sábado, era enxergar o próximo. Jesus, então, no dia de sábado, viu um homem da mão atrofiada, certamente emocionalmente também atrofiado, por causa do complexo de inferioridade que era imposto pelas interpretações discriminatórias, como nós já falamos aqui. Então, essas mãos estendidas, sabe, é Deus te libertando, te curando, para fazer de você um instrumento de bênçãos para outros. Você era um atrofiado, agora, livre, liberto, você não vai ter aquela compreensão equivocada daqueles falsos religiosos. Você vai saber quem foi que te curou, por que ele te curou, para que ele te restaurou. E você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Como diz Isaías, eu acho que é 62:3, minha mente está um pouquinho falha, mas ele diz que eu vou te transformar num diadema real, numa coroa de glória. Que maravilha, Deus pega a nossa vida estragada, danificada. Olha, nós estamos aqui em número reduzido, mas se eu desse uma oportunidade para você ouvir um pouquinho dos testemunhos aqui presentes, já seria suficiente para você ver o que Jesus é capaz de fazer em vidas outrora danificadas e como ele é especialista em reparar e restaurar. O diabo faz da nossa vida um quebra-cabeça, desarruma tudo. Jesus, paulatinamente, vai botando peça por peça no seu devido lugar. E a sua história vai ser linda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração dos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, de toda a nação cristã, em nome de Jesus. Eu ainda quero ter um louvor para nós orarmos com você. Vamos cantar aquele hino? Eu estou com vontade de cantar esse hino. Vou cantar esse hino. Vai lá, Lucas, pega lá. Som esse eu não sei. Sabe do Armando Filho? Sabe de todo? Toda. Dá um só. Vamos louvar, meus irmãos? Vamos matar a saudade ou não vamos? Isso. Dá só uma compensaçãozinha aqui na minha garganta. Dá uma compensaçãozinha. Eu tô rouco depois da palavra. Esse louvor é alto e eu não consigo cantar de baixo também. Passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida começa.
pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida começa a estar pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida começa pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Querido Senhor, querido Jesus. Eu espero que Deus tenha te abençoado. Amém? Tudo isso que o Espírito Santo promoveu nas nossas limitações foi com um único interesse: te alcançar, te atingir. Então, onde você estiver e quiser fazer essa oração de entrega, de vir para o meio de Jesus, de estar entre os cristãos, entre a família de Cristo, sair desse teu lado aí escondido, das tuas atrofias emocionais, dos teus complexos, da tua prisão. Vem, eu quero que você repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã onde eu me encontro, eu ouvi a tua voz e quero atender ao teu chamado. Eu me apresento diante de ti para confessar os meus pecados, pedir que tu os apague e perdoe todos os meus pecados, me purifique com teu sangue, Jesus,
Eu quero fazer parte do teu meio, Jesus. Eu quero ficar para sempre contigo. Peço que escreva o meu nome no livro da vida, do livro dos não condenados, dos que vão herdar a salvação. Faz-me uma nova criatura. Faz de mim um santuário do teu Espírito, a tua morada, Senhor, pois eu te recebo na minha vida para a transformação, para a salvação, para a cura, para a libertação. Amém. Senhor, em teu nome nós te damos graças por essas vidas que, Senhor, confessaram a Deus diante de ti, Pai, seus pecados, seus fracassos, seus complexos, seus medos, suas atrofias. E nesta manhã eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, cada um deles. Que a tua boa mão, Senhor, permaneça sobre eles, conduzindo, guiando, provendo, livrando, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, este universo de pessoas que vão, Senhor, acessar esta live, que a cada um tu vai atingir, alcançar de uma maneira, que tu a todos abençoe, nos conceda um domingo de excelência, com a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora revelada em Cristo Jesus, seu Filho, as doces e sublimes consolações e comunhão do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas até o dia do rapto. Amém. Paz seja com todos. Um grande abraço.